Fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas, esse é o canal Futipédia, sejam todos muito bem-vindos. E vocês já devem estar reparando que eu tô num cenário um pouquinho diferente, né? Na real, eu só virei um pouco a câmera de lado, minha cadeira um pouco pro lado. A TV não tá aqui, né? Ela tá aqui na minha frente, vocês não estão vendo, mas ela tá aqui na frente. E isso é porque eu vou fazer um vídeo aqui, como vocês já devem ter lido, né, na thumb, qual é a sexta maior liga do mundo, né? E para isso eu fiz uma pesquisa, trouxe vários dados aí para vocês, e eu vou estar consultando um pouco esses dados no meu PC que tá aqui na frente. Então, para mim não me perder, deixei tudo anotado aqui, então se você vier olhando para baixo aqui rapidinho, releva um pouco isso aí, é porque eu quero trazer os dados mais completinhos para vocês, tá? E já para ir logo pro assunto do vídeo, eu vou contextualizar vocês, né? O porquê, qual é a sexta maior liga do mundo. Então, se você é do mundo do futebol e ainda não tá ligado, todo mundo considera, né, cinco grandes ligas na Europa, que é a Premier League, a Bundesliga, a La Liga, a Série A e a Ligue 1. Então, todo mundo quando vai falar sobre grandes ligas de futebol citam essas cinco primeiras, né? Todo mundo fala das cinco grandes ligas, as cinco grandes ligas, que são essas aí. Eu não concordo 100% com isso, né? Para mim, o campeonato francês não tá no mesmo patamar das outras quatro. E, inclusive, o futebol português, o futebol holandês também. Eu acho que eles têm tanta qualidade quanto o futebol francês. Se você pegar aí por títulos de Liga dos Campeões, só o Olympique de Marseille na França conseguiu ganhar a Champions League, enquanto em Portugal você tem dois times, né? O Porto e o Benfica, que ambos conquistaram duas vezes. E na Holanda você tem três, que é o PSV, que ganhou uma, o Feyenoord ganhou uma também e o Ajax ganhou quatro. Então, é, ambas as ligas têm times fortes, têm times competitivos, mas eu não sei se a França tem condições ali de estar entre as cinco grandes ligas. Agora, né, tem o Neymar, tem o Messi, o Mbappé, que já estão para sair, mas subiram um pouquinho de patamar, mas não vou falar das cinco grandes ligas hoje, eu vou falar da sexta, e a sexta ela não é um consenso, eu já ouvi algumas pessoas falando que é a Liga Brasileira, algumas pessoas falando que é ou a portuguesa ou a holandesa, né, já vi gente falando da MLS, que ela tá crescendo, já vi gente falando da segunda divisão da Inglaterra, né, que é a Championship, mas vamos lá, vamos desmistificar isso aí, trazendo alguns dados para vocês e tentar definir de uma vez aí qual é a sexta maior liga. É claro que isso não é algo concreto, não é um consenso para todo mundo. Se você gosta mais da Championship, eu gosto bastante da Championship, você vai dar uma preferência para ela. Outras pessoas que gostam mais do Brasileirão vão dar preferência pro Brasileirão. Óbvio que apesar de gostar da Championship, o que eu mais assisto é o Brasileirão, óbvio, não vou assistir muitos jogos da segunda divisão da Inglaterra, até porque é difícil, né, de conseguir assistir aqui no Brasil. Mas vamos trazer algumas informações para vocês aí. Então, antes de começar o vídeo, vamos colocar algumas regrinhas aqui, né? Quais ligas a gente vai avaliar para ver quem que é a sexta e quais a gente vai deixar de fora já para não ter discussão, e depois eu vou falar quais são os critérios. Então, nessa primeira parte eu vou colocar quais ligas estão de fora disso aqui, né? E aí eu já começo a dar uma olhadinha aqui no que eu anotei, mas as ligas que eu vou deixar de fora é a Liga Russa, a Liga Turca, a Liga Ucraniana, as ligas árabes ali, né? Então, considerando principalmente o Campeonato da Arábia Saudita, acho que o Campeonato dos Emirados Árabes aí, outros campeonatos de países árabes do Catar, por exemplo, não chegou no nível da Liga da Arábia Saudita, mas a Liga da Arábia Saudita não vai brigar nessa prateleira aqui por enquanto, e também nenhuma Liga Africana ou Liga da Oceania, né? Embora a gente tenha aí o Auckland City dominando lá na Oceania, não dá pra falar que o campeonato australiano, campeonato neozelandês ou algum outro país pequenininho da Oceania briga. A África tem bons times, tem bons jogadores africanos, mas também eles não vão conseguir brigar aqui. Talvez Marrocos e o Egito, a África do Sul tenham uma liga ok, mas também não dá para falar que eles conseguem brigar. Aqui na América do Sul, a Liga Argentina, ela não é a maior liga do continente. O Brasileirão é a maior liga do continente, então se a Argentina não consegue brigar nem com o Brasil, ela não vai ser a sexta liga. E Rússia, Turquia e Ucrânia, embora a Turquia principalmente tenha bons times aí, Fenerbahçe, Galatasaray, tem o Besiktas, o Istambul Başakşehir veio numa temporada boa, disputou a Champions League esse tempo atrás aí, mas também eles não conseguem brigar com Holanda e Portugal. Então a gente vai fechar em 6 aqui, para mim não ter que ficar pesquisando dados de muitas outras ligas, que é difícil achar dados aqui hoje em dia. Mas vamos lá, as ligas que vão brigar é Portugal, Holanda, o Brasileirão, a Liga MX do México, a MLS e a Championship. Eu tinha falado aí sobre ligas do continente, eu acredito que a Liga Mexicana ela é mais forte que a MLS,
mas eu fiz algumas pesquisas aqui e os dados talvez te surpreendam, tá? Então, coloquei a MLS aqui no meio, no final eu explico um pouquinho mais sobre o porquê que ela tá aqui, mas são essas 6 ligas que vão brigar, e aí agora eu vou explicar alguns critérios que a gente vai utilizar para definir qual dessas 6 aí é a maior e pode ser considerada a sexta maior liga do mundo. Então eu pensei em alguns critérios aqui, não sei se você vai concordar com todos. É muito difícil a gente achar um critério que seja possível medir, que seja algo concreto, não seja algo subjetivo, porque subjetivo cai no gosto de cada um, né? Por exemplo, qual liga tem os melhores jogadores? O jogador ser melhor que o outro é um pouco subjetivo, claro que tem a bola de ouro aí para definir, mas mesmo assim as pessoas não concordam 100%. Há tempos atrás, por exemplo, tinha gente que achava o Messi melhor, Cristiano Ronaldo melhor, e aí acho que fica mais no gosto do que algo concreto mesmo. A gente pode pegar dados, pode pegar estatísticas, mas assim, o futebol não é só estatística, envolve um pouco de paixão, envolve também a nossa percepção de quando tá assistindo o jogo, de sentir aquilo ali, o cara ser decisivo. Não adianta você fazer 30 gols e numa final você não fazer nada, numa semifinal você não fazer nada, e aquele cara que passa um pouco apagado, como foi o caso do Benzema, por exemplo, na última Liga dos Campeões, passou um pouco apagado ali na fase de grupos, mas no mata-mata saiu fazendo gol em quase todos os jogos e aí ganhou a bola de ouro. Então, nem só de estatística vive o futebol, é a questão do sentimento também, é a questão da nossa percepção. Então eu vou tentar fazer um mix de tudo isso aqui, mas coisas que sejam possíveis de medir para não ficar só na groselha aqui, batendo papinho com vocês, beleza? Então, primeira coisa é sim, jogadores, a quantidade de bons jogadores que tem nessa liga e como que a gente faz para medir isso, para não ficar só na nossa arbitrariedade aqui. Eu peguei um critério que é as ligas que mais cederam jogadores para a Copa do Mundo, a de 2022, só usando esse recorte, né? Não vou tanto para trás assim, porque eu quero avaliar agora quais são as ligas melhores e qual é a sexta melhor agora. Então, quais ligas cederam mais jogadores para a Copa do Mundo? Times relevantes, né? Quais ligas têm times mais relevantes? E aí, o que é relevante? Talvez eu gosto do Wrexham da quinta divisão da Inglaterra. O Wrexham é um time relevante para mim. Eu vejo notícia, eu vejo contratação, assisto jogos. Mas para uma outra pessoa, outro time de uma outra liga pode ser mais relevante. Então, relevante é algo um pouco subjetivo, mas de novo, para dar um fato concreto para isso, eu peguei aqui um critério que é qual liga desperta mais interesse nas pessoas. Isso seria relevância. E eu usei aí um dado que é quantos seguidores cada liga tem no Instagram. Então, se muitas pessoas estão se interessando por essa liga a ponto de seguir, querer ter informações delas por meio do Instagram, por exemplo, que foi só uma rede social que eu escolhi, dá pra ver se ela é relevante ou não, se muitas pessoas estão se interessando por ela ou não. Então, acho que a gente consegue se basear um pouco por aí. Uma outra coisa é a competitividade da liga. Então, quais ligas têm times diferentes brigando para ganhar? Então, uma liga onde um time ganhou as 10 últimas competições, ela não é muito competitiva, né? A gente já sabe quem vai ser o campeão e os outros só brigam pelo segundo lugar. O máximo que pode acontecer é esse time perder, então ele já entra campeão e o mais absurdo que pode acontecer é ele perder. Mas ele já entra ali como franco favorito. Então, vamos ver quais ligas aqui são mais competitivas, né? Tem mais times brigando. Quais competições aqui tem maior média de público no estádio? Outra coisa que a gente consegue medir, já tem dados sobre isso. Quais têm a melhor audiência de TV? Esse dado eu tive um pouco de dificuldade para pegar, mas depois eu explico o que eu fiz para conseguir. E por último, o valor da liga, que também é algo fácil de medir aí. O Transfer Market sempre atualiza esse dado e a gente consegue saber. Então, já partindo para o primeiro critério aqui que eu vou avaliar, não está na ordem que eu falei, tá? E eu vou explicar como que vai funcionar para a gente escolher a melhor. Baseado nesses critérios, eu vou fazer um ranking. Então, cada critério vai ter um ranking. E nesse ranking, eu vou pegar só as ligas que estão competindo aqui e vou ranquear elas. Então, como são 6 ligas, a melhor liga vai ganhar 5 pontos, a segunda melhor vai ganhar 4, a terceira melhor vai ganhar 3 e assim por diante. A última liga não vai ganhar nada. E aí, depois no final, eu somo os pontos, né? Quais ligas apareceram melhores colocadas mais vezes vão fazer mais pontos. E aí eu consigo falar qual que é a sexta melhor liga aqui. Então, só para vocês entenderem, eu vou começar aqui com a média de público. Então, quais dessas 6 ligas tiveram a melhor média de público? Obviamente que Premier League, Champions League e outras ligas tiveram média de público superiores, né? Mas só olhando esse recorte aqui das 6 que a gente está avaliando. O Brasil ficou em primeiro lugar, a MLS ficou em segundo, como a segunda melhor média de público dentre essas ligas aqui. A Holanda ficou com o terceiro, a Championship
ficou com o quarto, o México com o quinto e Portugal ficou em último lugar aqui, então ganha 0 pontos, né? Brasil 5 pontos, MLS 4 pontos, Holanda 3 pontos, Championship 2, México 1 e Portugal 0. E aí, já vamos pro próximo item aqui da lista, que é quais são as ligas mais valiosas. E aí, o Transfer Market tem esse dado. Eu tô pegando do Lance, que o Lance fez uma matéria falando sobre o valor das ligas, mas vocês podem conferir esse valor lá no Transfer Market também. E, segundo eles, o Brasil, de novo em primeiro lugar aqui como a liga mais valiosa dentre essas 6 que a gente está avaliando. Brasil, Championship, a Liga de Portugal, a Liga Nós, né? Aqui eu vou falar Portugal para ficar mais fácil vocês entenderem. A MLS, que é a Liga dos Estados Unidos, eu vou chamar também de MLS. A Liga da Holanda e a Liga MX, que eu vou chamar de Liga do México aqui. Então, Brasil 5 pontos, Championship 4, Portugal 3, MLS 2, Holanda 1 e México 0. E a próxima é as ligas mais assistidas na TV. E esse aqui eu tive muita dificuldade de conseguir pegar, porque todos os lugares que eu procurei, eles só mostram as principais, né? Então eles mostram Premier League, Bundesliga, La Liga, e é difícil eles aprofundarem um pouco mais no ranking. Eu sei que teve uma empresa privada que fez esse levantamento, mas eu não consegui achar os dados dele. Eu achei vários lugares citando essa pesquisa, só que eles só mostravam o comecinho da lista. Eu não consegui aprofundar para ver a posição de outros times. Mas aí eu usei o nosso amigo ChatGPT e fiz uma pergunta para ele quais ligas eram mais assistidas aí. E acredito que a resposta que ele deu foi bem coerente. Eu achei um pouco, eu fiquei, será que é isso mesmo? Como que ele tá se baseando para fazer isso? Mas vamos colocar ChatGPT como nosso critério aqui nesse critério de avaliação. E faz um pouco de sentido o que ele colocou, porque eu pensei que ele pudesse se basear só pela população, mas aí, por exemplo, aqui o Brasil, o MLS ficaria em primeiros, né? Porque os Estados Unidos tem mais população, depois o Brasil, e não foi isso que ele colocou. E a posição dele foi a seguinte, ó: México em primeiro, MLS em segundo, Holanda em terceiro, Portugal em quarto, Brasil em quinto e Championship em sexto. E ele deu uma lista completa, né? Colocando La Liga, Bundesliga. Eu pedi uns 20 times aqui, umas 20 ligas, né? Ele me listou essas 20. E aí, dentro das 6 que a gente tá avaliando, eu fui montando o ranking aqui. Parece bem coerente até. Ele colocou lá a Premier League, que é bem assistida mesmo. Bundesliga, La Liga, Série A, que também são bem assistidas. Aqui a Liga do México está em primeiro. Eu acho que também faz sentido porque a população do México ela é muito grande. Tem muitos imigrantes mexicanos nos Estados Unidos. E acredito que eles transmitem bastante para lá. E aí americanos acabam assistindo um pouco mais que o Brasil. E o Brasil perde um pouco também por causa do fuso horário, né? Tipo, na Europa, por exemplo, é difícil assistir jogos do Brasil que passam, sei lá, meia-noite lá. Então, o México também tá um pouco atrás do fuso horário, mas eles ganham o mercado mexicano, que já é grande, e ainda passam no mercado americano, que também tem uma população muito grande. Eles são muito fãs de esporte, não futebol em si, mas vários esportes e o futebol entra nessa cesta aí. Então, parece um pouco ok. Embaixo deles a Liga de Holanda e Portugal, que tem a população bem pequenininha os dois, mas são ligas europeias, né? Então, elas acabam sendo transmitidas aí por ESPN, por exemplo, por outros veículos de comunicação. E aí Brasil e Championship em último, apesar de estar na Europa, é difícil alguém transmitir segunda divisão de alguma coisa para fora do país, né? É um pouco mais difícil, então acredito que tá bem coerente esse ranking. Então, o México ficou com 5 pontos, MLS 4, Holanda 3, Portugal 2, Brasil 1 e Championship 0. E agora, a questão competitividade, quais ligas aí tiveram campeões mais diversos, e a gente vai entrar em alguns asterísticos aqui, porque esse critério foi o que me deu mais trabalho, né? Primeiro porque o México, por exemplo, ele não tem o campeão do ano, ele tem duas fases, né, o Apertura e o Clausura, que é tipo como se fosse primeiro turno e segundo turno, e eu não achei se tem cruzamento entre eles. Em outros países, o campeão da Apertura joga com o campeão do Clausura e quem ganhar é o campeão do campeonato todo. No México eu não consegui achar se tem isso. Se tiver, bota aqui nos comentários, por favor, que tem e quem foram os últimos campeões. Mas nos dados que eu achei, não tinha esse cruzamento. Então, para ficar coerente com os outros, eu peguei 10 edições, 5 Clausura e 5 Apertura, que são os 5 últimos anos. E aí tá um asterístico interessante, porque a chance da Liga Mexicana ter sido monopolizada por um time só era muito grande, mas isso não aconteceu. Eu acho que nessas 10 que eu avaliei, teve umas 2 vezes só que o mesmo campeão, um mesmo time ganhou mais de uma vez. Então é uma liga bem equilibrada e que não deveria acontecer.
porque aqui no Brasil, por exemplo, quando um time tá muito bom, ele consegue montar o mesmo time bom por mais de uma temporada, né? Então, você vê aí Flamengo dominando por um tempo, Palmeiras dominando por um tempo. Se você voltar mais no tempo, o Corinthians dominou por um tempo, o Cruzeiro ganhou 2 vezes seguidas, o São Paulo lá atrás ganhou 3 vezes seguidas. Então, a chance de um time ganhar primeiro turno, segundo turno, primeiro turno, segundo turno do ano seguinte era muito grande, no intervalinho de 5 anos aí. Os times vão alternando o poder, por assim dizer, né? Então, quanto menor o recorte, mais chance de um time só monopolizar. E apesar do México aqui eu ter pego um recorte de 5 anos e as outras ligas um recorte de 10, o México teve muita alternância de campeões. Então, ele ficou em primeiro lugar aí com uma liga mais competitiva. Em segundo lugar, a MLS, que teve campeões diferentes. Aí entra a Championship e o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro teve o Flamengo que ganhou ali, teve o Palmeiras que ganhou. Só que é um pouco covardia comparar com a Championship, porque ela é uma segunda divisão. E como diz aquela frase que vira meme que todo mundo repete, a segunda divisão é tão forte que nenhum time ganhou 2 vezes seguida, né? Obviamente, porque o time que ganha sobe para a primeira, então não disputa 2 vezes o mesmo campeonato. E aí é ruim comparar a Championship com outros times, porque realmente eles não vão ter campeões seguidos. Mas o Norte, por exemplo, ele dos últimos, sei lá, 5 anos, eles ganharam 2 vezes. Então eles subiram, caíram de novo, foram campeões 2 vezes aí. Então, por mais que a Championship deveria ser bem diversa, ela não é tão diversa assim. Claro, teve campeões distintos nos 10 anos, mas o Norte, por exemplo, ganhou 2 vezes aí. Então, rebaixei um pouquinho a Championship, meti a mão aqui no ranking, eu rebaixei ele um pouquinho, então coloquei o México em primeiro, a MLS em segundo, o Brasil em terceiro, a Championship em quarto, e quinto a Holanda e sexto Portugal. E porque também vou explicar, os dois empataram, porque eles tiveram só 3 times ganhando nos últimos 10 anos, a Holanda é o Feyenoord, PSV e o Ajax, e em Portugal é o Benfica, o Porto e o Sporting. Só que a Liga de Portugal, ela é muito, muito mais difícil. Algum outro time fora desses 3 conseguirem ganhar um título. Na Holanda também é difícil, mas acontece um pouco mais. Às vezes o Twente vai lá e ganha, algum outro time vai lá e ganha. Então, só nesse critério de desempate eu coloquei a Holanda e depois Portugal. Então ficou México, a MLS, Brasil, Championship, Holanda e Portugal. E aí, aquele critério que eu falei, quais ligas têm jogadores bons, né? Tem mais jogadores bons. E isso me surpreendeu um pouco. Eu usei lá o critério de quais ligas mandaram mais jogadores para a Copa. E se a gente estivesse falando de países pequenos, vamos supor Panamá vai para a Copa, é óbvio que a maioria da seleção de Panamá seriam de jogadores de ligas panamenhas, né? Não é o caso aqui, a gente está falando de países grandes com um pouquinho mais de tradição. E também nada impede de times como o Brasil, ligas como o Brasil, por exemplo, contratar jogadores dessas ligas pequenas, né? O que não acontece muito. Tem o limite de estrangeiro, então tem vários asterísticos nesse critério aqui, mas acredito que ele seja justo comparar. E aí a gente tem a MLS como liga que mais mandou jogadores para a Copa do Mundo, seguido pelo México. E aí você pensa, a maioria dos jogadores do México joga no México, poucos jogam na Europa, não é que nem o Brasil. Só que o Brasil pode contratar jogadores da Colômbia, pode contratar do Equador, pode contratar do Peru, pode contratar da Bolívia, da Venezuela. O México também pode, mas a gente tá mais perto aqui. Então é mais fácil pra gente conseguir convencer. O nosso futebol aqui do Brasil, ele é mais rico que o resto da América Latina. Não vou falar América Latina, mas pelo menos América do Sul. Então a gente tem poder de barganha e mesmo assim a gente não faz um scout tão legal, não contrata tantos jogadores bons assim que vão para a Copa do Mundo. Então eu acho justo esse argumento. Então ficou MLS, México, Championship, segunda divisão da Inglaterra. Tem muitos jogadores de países pequenos da Europa que jogam lá. Holanda, Portugal e o Brasil ficou em último. E eu acho meio vergonhoso isso. O Brasil mandou acho que 6 ou 7 só jogadores para a Copa do Mundo. A gente já foi melhorzinho nessa, mas assim ficou esse recorte. Já vou passar para a próxima para o vídeo não ficar gigantesco. A outra questão é a relevância. Então, aquela questão lá das redes sociais, quais ligas despertam mais interesse do grande público aí. E aí, nesse caso, o Brasileirão é o que mais tem seguidores aí, seguido pela MLS, a Liga do México, a Championship. Eu não achei o Instagram da Championship só deles, mas eu achei da EFL, que é quem organiza, né, as divisões inferiores lá da Inglaterra. Vamos considerar ali que eles têm 3 ligas todas juntas num único Instagram, mas ainda assim, EFL,
Liga de Portugal e Liga da Holanda. Então, Brasil, MLS, México, Championship, Portugal e Holanda. Assim ficou o ranking. E, por fim, a gente tem um ranking. Antes do último critério, eu vou apresentar como é que tá o ranking aí. Quem vocês acham que estão ganhando? Quem vocês acham que estão indo pior aí nesse ranking? Vou trazer os dados para vocês agora, antes de falar o último critério. Então, somando todos os pontos aí das colocações dessas ligas no ranking, a MLS está em primeiro. Eu falei que seria interessante botar a MLS na briga. Eles estão com 23 pontos. O Brasileirão está em segundo com 19 pontos. A Liga do México em terceiro com 18, bem coladinho ali. A Championship da Inglaterra está em quarto com 13 pontos, acima de Holanda e Portugal, que tem 10 e 7 respectivamente. E olha que eu achava Portugal brigava forte para ser a sexta melhor liga do mundo ali, e eles estão na lanterninha desse ranking aqui. Mas por fim, eu vou colocar um último critério, que é quais ligas têm os melhores times. E aí, a única competição que permite times dessas ligas brigarem entre si seria no Mundial de Clubes, né? Não tem como o time do Brasil jogar contra time de Portugal, da Holanda, em competições oficiais, sem ser amistosos, eles só poderiam se enfrentar em mundiais. Então, para ver se o time ele é muito bom, ou coloquei aqui quantas vezes eles ganharam um Mundial de Clubes, ou pelo menos participaram, né, como critério de desempate. E aí a gente tem o Brasil como a liga que mais tem times campeões mundiais. Então, quais ligas têm os melhores times? Bom, a Liga do Brasil, o Brasileirão, é a liga que mais tem times campeões mundiais nessa briga toda aqui. Seguida pela Holanda, depois Portugal, depois o México, a MLS e a Championship por último, que ela não tem nenhum time que ganhou o Mundial, nem que disputou. Mas, até pouco tempo atrás, o Aston Villa e o Nottingham Forest, eles ganharam a Liga dos Campeões, o Nottingham 2 vezes e o Villa uma vez. Então, eles tinham 3 times campeões, 3 títulos, né? 2 times e 3 títulos continentais aí na Championship. Mas, aqui nesse caso, eles ficaram em último. Também é um pouco injusto, né? Porque eles são uma segunda divisão. Teoricamente, os melhores times estão na Série A. Mas, até pouco tempo atrás, eles tinham 3 aí. Então, considerei também um fator justo, e aí fui distribuindo pontos dessa última categoria. Brasil com 5, Holanda com 4, Portugal com 3, México com 2, MLS com 1 e Championship com 0. Para quem não lembra, o MLS, o campeão atual, acho que foi o Seattle Sounders, né? Vai disputar o próximo Mundial aí, então ele tem uma participação em Mundial garantida, que a Championship não. E algum time da MLS já tinha ganhado a Conca Champions, se não me engano. Foi o Galaxy, acho que foi. Mas ele não chegou a disputar o Mundial. Acho que era isso. Se eu estiver falando besteira aí, depois vocês me corrigem, mas eu acho que eles já ganharam também uma competição continental. Obviamente o México domina, né? Mas eles já chegaram a ganhar também. E aí a nossa classificação final ficou Brasil 24 pontos, MLS empatados com o Brasil em 24 pontos também, o México com 20, Holanda com 14, a Championship com 13 e Portugal só com 10. E essa é a nossa classificação final. Então, Brasil e MLS meio que empatados aí, né? Eu vou botar o coração para jogo e colocar o Brasil como sexta maior liga aí, como critério de desempate, meu voto. E o Brasil considera aí a sexta maior liga do mundo, seguido por MLS, México, Holanda, Championship e Portugal. Mas o que você achou dessa brincadeira aí? Você achou muito longo? Você conseguiu entender os critérios e as pontuações para cada um? Você concorda com essa lista? Você tinha alguma opinião e você mudou de opinião depois de ver esse vídeo? Você acha que alguma outra liga devia entrar nessa brincadeira aqui também? Comenta aqui pra mim quem você acha que é a sexta maior liga do mundo, depois das outras 5, se você concorda com as outras 5 também. Manda sua opinião aqui. E dessas 6 que eu falei, ranqueia elas na posição que você acha que deveria ser. Se você acha que Portugal tá acima do México, por exemplo, eu achava muito antes de fazer essa pesquisa aqui, me surpreendi com os resultados. Mas eu gosto muito quando vocês interagem, eu gosto muito de ver a opinião de vocês. Comentem aí, se quiserem discordar, discordem com educação, claro que eu vou estar lendo aí e vou estar batendo papo com vocês. Comentem bastante aí. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham se surpreendido assim como eu também. E não deixe de me seguir aí, se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo para vocês verem outros vídeos como esse, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.